Fala aí, jovens. Vou fazer uma análise aqui dos ativos que vocês mandaram lá no Instagram. Hoje eu vou falar sobre a AVE, Pendle, Ethena, Sui e SPEC. Foram as 5 mais votadas, né? Tiveram mais de 150 ou foi 100, não lembro. Mas foi muita solicitação. E essas aqui foram as que mais mandaram ali. Então eu vou tentar fazer um compilado aqui nesse vídeo. Vai ficar um vídeo longo e eu vou falar aqui sobre quais são os melhores preços. A ideia é falar sobre as principais regiões para essa semana ou quem sabe até para esse mês, tá? Então, assim, o que eu tô falando aqui não é para day trade especificamente, porque aqui vai provavelmente daqui uma semana, 2 semanas para começar a chegar nas regiões e ter algum efeito. Então, dá sim, se você está acompanhando durante a saída desses vídeos, para você acompanhar e tentar surfar durante essas movimentações, tá? As marcações que eu vou mandar aqui, você pode aplicar tanto para literalmente futuros, ou você pode pensar nisso como regiões para você pegar ali as suas... melhorar seu preço médio, vamos colocar assim. Bacana? Vamos lá. Vou começar aqui pela AVE. A AVE, ela teve um movimento de correção muito normal de acontecer, cara. E o Bruno falou que muita gente acabou preocupada com essa correção que aconteceu por aqui. Sinceramente, esperava até que descesse mais um pouquinho. E aí agora ela acabou de fazer essa nova pancada maravilhosa aqui pra cima. E por que isso aqui é tão interessante? Por que isso aqui é tão importante? Porque agora que ela perdeu a nossa estrutura principal, né, que ela perdeu a região de teste e agora quebrou a máxima que a gente tem aqui como referência, a gente só pode pensar agora como compra, a gente não consegue pensar aqui em venda, porque a gente não tem indícios para isso, a gente não tem ainda nitidamente um fluxo vendedor ou interesse da galera em zerar a posição por aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar esse espaço dessa estrutura de preço daqui para cá, tá? Um ponto importante, esse teste ele foi um teste validado, porque teve um aumento de negócios de forma absurda, tá? Então, muito importante isso aqui. Para a gente conseguir fazer o mapeamento disso aqui legal, vamos colocar aqui no gráfico de 4 horas, tá? Gráfico de 4 horas, e vamos analisar esse espaço aqui, ó, tá? Vamos analisar esse espaço aqui. Deixa eu tentar dar um zoom maior para vocês. Aqui. Tá. No 4 horas, nós tivemos muito interesse. Muita gente saiu comprando aqui. E aqui no topo, muita gente acabou sendo liquidada. Né? Nitidamente dá para ver isso aqui. Qual foi o espaço de preço que teve mais interesse geral aqui das pessoas quando fez essa movimentação? Foi aqui por volta do preço do 150 ao 156. Né? Então esse ponto aqui vai ser um ponto de referência para a gente importante. O que vamos fazer? Agora que a gente tem essa referência do 150 ao 156, vamos colocar aqui no H1 e vamos dar uma filtrada nessa região, né? Então, dentro do H1, dessa movimentação geral, nós temos aqui ó, esse espaço de preço que ainda não voltou para ser testado. Então, vamos marcar ele como nosso ponto de referência daqui para frente. Deixa eu pegar aqui o retângulo. Então, ó, esse espaço aqui, essa faixa de preço, entre os 153 até os 160, vai ser a nossa primeira região de teste. A segunda região de teste principal vai ser entre deixa eu ver, entre o 135 e o 142. Por que essas regiões aqui eu marco ela como 2 pontos importantes? Quando nós temos liquidação no mercado, e a gente chega num preço interessante para geral, naturalmente esses preços vão tender a ter algum tipo de reação. Seja estopar o pessoal para depois voltar o preço, ou seja realmente um preço que tende a quando chegar ali as pessoas começarem a recomprar, melhorar seu preço médio, ou quem não entrou conseguir comprar de volta. Então, quando eu marco 2 regiões, eu estou fazendo literalmente um mapeamento de quais são os preços que fazem sentido, tá? Então, já que você quiser marcar esses pontos aí, do 135 ao 140, tá? E o ponto que eu acho que pode acontecer um teste importante agora seria entre o 155 ao 160. Vou mostrar aqui uma questão sobre a liquidez para vocês entenderem. Nesse momento, onde a gente tem mais liquidez, é por volta aí dos 174, né? Aí tu se pergunta, ué Bruno, mas você é no 174, então por que você está falando para a gente prestar atenção no 160, 155? Justamente, é aqui que a gente tende a ter mais negócio. Então se acontecer uma execução de ordem muito grande, ele conseguir, caso fazer uma correção próxima a essa faixa de preço, ele pode liquidar todo mundo que estiver posicionado aqui. Isso aceleraria o preço e faria com que ele buscasse ali a nossa região principal dos 160, tá? Lembrando que isso aqui é uma análise para longo prazo. Então, a AVE, sinceramente, eu não acredito aqui no movimento de alta infinita. Eu não consigo acreditar nisso. Porém, a gente não tem referência, né? Não tem preço lá para cima. Qualquer coisa que vier daqui para cima é especulação. Você repara que quando ele fez essa queda aqui, hoje é 8? Hoje,
por volta das 2 da tarde, que ele veio fazer o teste geral, foi num ponto importante. Então, nada impede ela de começar a fazer a movimentação um pouco mais forte e buscar aqui próximo aos 155, 160, tá? Então, marque esse ponto como região interessante. Bruno, não sei como abrir a operação. Simples. Se ela vier fazer essa movimentação, espera algum tipo de reação do mercado. Não entra posicionado só quando chegar lá. Se você fizer isso, a chance de você ser parte da liquidação é muito grande. Então, espera o mercado entrar nessa faixa de preço, e quando começar a ter essa movimentação, você pode pensar em abrir sua posição aí com stop levemente abaixo, tá? Bruno, e se acelerar? O que é que eu faço? Melhor ainda, aqui no preço dos 135, 140, eu acredito aqui realmente numa questão de teste, tá? Pensando agora em projeção, caso ela faça essa compra, né? Vamos imaginar que ela não busque aqui e continue essa movimentação geral. Eu acredito fielmente que ela pode, quem sabe, ir até os 206. Esse seria o preço aqui que eu acredito que ela pode fazer, né? Principalmente por causa desse movimento por inteiro aqui, que se a gente for pegar geral, fazer a projeção desse movimento aqui e jogar para cá, ainda mais que ela já fez o teste geral, e ignorando todo o pavio que ela deixou, ela daria próximo a 204, 206. Esse seria o alvo principal. Para esse movimento acontecer, muito provavelmente ela vai fazer esse movimento em correção. Ela não vai fazer igual fez aqui. Ela pode fazer uma movimentação mais lenta, aí ela volta para fazer um teste, dando oportunidade para a gente poder entrar comprado, caso faça, e depois ela faça um movimento até chegar aqui, que nem está acontecendo com o Bitcoin agora que chegou na máxima, tá? Então, a AVE, no preço que ela tá, eu sinceramente não faria nada. Eu só compraria ela de volta no 155, 160, ou pensaria em uma compra a partir desse preço atual dela se ela fizesse uma nova movimentação em alta, um novo movimento bull aqui. Bacana? Então, a AVE, por enquanto, é a única coisa que eu consigo imaginar daqui. Infelizmente, não tem tantos dados aqui para a gente poder tomar decisão. Bacana? Vamos para a próxima. Vamos agora falar sobre a Pendle. A Pendle aqui, ela já está num contexto um pouco diferente da AVE, só que ainda assim é um contexto de alta. O que é que eu acredito que pode acontecer aqui? Se a gente pegar aqui o movimento completo, desde a estrutura completa, todos os testes que ela fez aqui realmente já eram esperados, né? Não tem nenhum segredo aqui. Se a gente pegar desde a mínima que rolou, você vai perceber que ela veio trabalhar abaixo da área injusta e agora está trabalhando acima da área justa também. Então, acredito numa possível correção. Acho muito difícil ela fazer essa pernada geral. Se a gente ignorar agora essa parte e colocar a partir do momento do teste geral que ela fez, ela mais ainda está injusta. Então, o que a gente pode pensar aqui sobre ela pensando no geral? Eu vou ignorar o gráfico diário dela começou a fazer uma movimentação bacana, e vou aqui para o 4 horas para poder fazer uma análise um pouco mais fina, né, de regiões interessantes. O preço que eu acredito que ela pode fazer uma correção, principalmente pela característica que essa moeda tem, é correções lentas, porém firmes. Como assim? Se você pegar aqui um ativo como esse, que normalmente as correções são bem trabalhadas, bem estruturadas, tá vendo? Não tem aquela movimentação absurda que nem quando é compra. Quando é compra, ela movimenta muito. Quando é baixa, ela demora a cair. Eu acredito que ela pode buscar aqui por volta do 4,20 ao 4,40. Esse aqui seria o preço que eu acho justo aqui em relação ao movimento que ela está fazendo. E provavelmente ela pode fazer este movimento assim, alguma coisa como acumulações fortes e talvez a movimentação antes de conseguir fazer, talvez engatar uma alta aí de forma agressiva, tá? Tem um problema. No diário, igual a gente estava analisando, essa aqui é uma área pensando já começa a fazer sentido uma venda. Então, por isso que eu estou falando que ela pode fazer essa correção antes de continuar engatando alta. Para ela engatar uma alta aqui de forma tranquila, é saudável ela conseguir voltar esses preços para que as pessoas consigam recomprar, né? Se você prestar atenção aqui em como que foi estruturada a movimentação da alta atual que ela está, foi basicamente isso, né? Ela teve uma queda estruturada aqui no início da movimentação, em cima do preço justo. Depois ela dá outra pancada, volta abaixo do preço justo, abaixo da liquidação. Depois outra movimentação mais forte, volta abaixo do preço de liquidação. E aí, o último movimento que ela fez, né, ela passou um bom tempo trabalhando aqui, os últimos 2 testes foram exatamente em cima dessa região. Ou seja, agora a gente teve interesse acima dela. Então é muito improvável, não quer dizer que é impossível, que ela consiga trabalhar abaixo agora dos 4,2, né? 4,20, desculpa. Abaixo dos 4,20. Então, se continuar mantendo esse interesse comprador, tu percebe até que o volume negociado está cada vez menor nessa faixa de preço, né? Indicando para a gente um interesse maior aqui em fechar a posição e aguardar o mercado. O ideal aqui agora seria ela voltar a trabalhar aqui por volta dos 4,60, para ficar mais exato, para ela conseguir captar, voltar a ter interesse do mercado, que as pessoas que estavam ali confiantes voltam a comprar de novo. Então, eu
na minha leitura aqui, acredito que ela possa fazer isso, tá? Então, para quem quiser marcar, eu acho interessante a gente pensar aqui, ó, por volta entre o 4,40 e o 4,60. Vamos colocar mais ou menos essa faixa de preço aqui, ó, tá? Um ponto importante sobre essa região é que, assim, se ele engatar uma compra interessante, né, pensando agora em projeção do ativo, caso ele consiga fazer isso, eu acredito que ele pode buscar ali um movimento tão parecido quanto aquele anterior, né? Então, eu vou pegar aqui esse movimento que foi da liquidação principal e vou aplicar a partir de um teste dessa região, dando aqui para a gente uma possível entrada lá próximo do 572, ou 1571, 1572, ou uma movimentação extrema, caso aconteça de novo um movimento brusco, ali próximo aos R$ 6,11. Eu falo reais, tá? Não me julgue. Então, $6,11. Então, o principal para mim aqui é que ela faça essa correção para ela continuar fazendo a movimentação de volta aos 5 e pouco, para ela conseguir ganhar topo aqui e perder a máxima que ela está trabalhando. Bacana? Então, Bruno, o que você faria agora? Nada, a única coisa que eu faria seria esperar ela trabalhar aqui por volta do 4,60. Pode acontecer dela buscar o preço justo? Pode, mas eu acho muito, muito, muito improvável. Esse aqui seria meu preço de compra, caso ele viesse aqui. Pensando em day trade, né, para o pessoal aí que está acompanhando por causa do day trade em si, seria mais ou menos isso aqui, ó, uma entrada logo abaixo aqui, com stop, oh minha nossa senhora, sempre aperta esse treco, com stop levemente abaixo desse topo, tá? E um take provável mais ou menos até aqui, tá? Então, que aí demoraria um pouco mais, mas seria uma posição bem estruturada de 2 para 1. Quando ela movimentar a favor, diminui o risco, e aí você vai fazendo o gerenciamento da operação. Bacana? Então, a Pendle seria mais ou menos isso aqui. Vamos falar agora sobre a Ethena, ou ENA ou SDT, né? Aqui, a gente tem um contexto baixista importante aqui para o movimento, né? Ele abriu, veio trabalhar abaixo da abertura, fez uma movimentação importante e agora que ela está começando a retomar, ali por volta de outubro, que começou a ter realmente injeção de grana aqui no mercado, agora também está tendo, mas ainda assim não é um negócio tão impactante assim. Então, eu acho que ela pode voltar a subir aqui para poder fazer sentido, mas ainda assim eu não pensaria aqui num cenário completamente altista para a gente poder entrar posicionado e tentar fazer um swing trade para muito movimento, tá? Os preços importantes aqui pensando em venda são ali por volta do 0,95 e 0,83, seria o nosso alvo geral se você for pensar nisso. O nosso alvo secundário, que seria o alvo mais fácil de ser atingido, seria por volta dos 69 cents ali. Então, com isso aqui em mente, o que é que eu vou começar a fazer? Eu vou mapear de novo, o mesmo esquema que a gente estava fazendo, mapear aqui o 4 horas e vamos observar aqui o que a gente tem dentro do 4 horas. Dentro do movimento do 4 horas, eu vou até apagar aqui. Então foi o seguinte, eu vou colocar uma marcação aqui, que foi do preço que eu estava trabalhando, tá? Bacana. Vou apagar isso aqui. E vou deixar demarcado próximo aqui ao movimento que deu iniciativa à coisa toda. Dentro dessa movimentação, a gente fez um teste geral aqui do 32 e logo em seguida, a partir do 38, a gente teve uma movimentação um pouco mais brusca. Então, olhando a característica do ativo, ultimamente, o que ele faz? Ele tem movimentações explosivas e correções também ali não tão simples, mas tem correções ali relativamente legais. Ela faz a movimentação bacana, ela consegue voltar e dar liquidez para todo mundo começar a operar. Então, o que eu acredito? Se ela bater venda, né, conseguir entrar fluxo vendedor, a gente pode trabalhar ali por volta do 38, né? Só que aqui tem um ponto importante. Esse 38 cents aqui, por volta do 38 ao 35, esse aqui vai ser a nossa região de teste. Então, ali não é exatamente o ponto importante que você pode pensar em bater compra caso chegue logo direto. Mas é um preço importante. O preço que eu dou aqui mais importância é entre o 28 e o 31. Ali realmente vai ser um ponto que pode ter um impacto gigante quando o preço começar a fazer essa correção, caso faça, né? Eu não acredito aqui numa queda gigantesca também, eu acredito que ele pode fazer uma queda estruturada, dando a oportunidade aqui da galera poder montar a posição para depois continuar fazendo a movimentação aqui de alta. Se ele continuar a movimentação principal, como eu falei para vocês, eu tenho dois alvos importantes aqui. Eu tenho um alvo do 58, eu acho que ele pode sentir um impacto no 58, e aí ele faz essa movimentação que a gente está falando, né, onde é que ele faz isso,
e depois ele faça uma possível correção de volta para captar e depois fazer a movimentação geral. Se ele não fizer essa movimentação geral, eu sei que no 58 vai ser um ponto importante. Talvez a partir daqui ele pode engatar e liquidar um pessoal exatamente nessa faixa de preço. Se isso acontecer, ele pode sim buscar lá próximo aos 70 cents. Exatamente nessa faixa aqui dos 70 cents. Isso daqui vai ser um marco importante, porque ela vai ultrapassar um ponto que todo mundo acredita que seja um ponto de correção. Então, se bater compra, próximo aí, lembrando que é um gráfico de 4 horas, tá? Se bater uma compra, então um fluxo comprador, eu acredito que ele pode buscar sim o 58, e se passar o 58, chegar aos 70, ser os dois alvos principais. Caso ele faça correção, que é o que eu acredito mais, que eu sinceramente acredito muito mais, o 40, entre o 35 e o 40 é o ideal para a gente poder pensar aqui em estruturar uma posição, tá? Para quem vai fazer day trade ou swing trade, o legal seria você colocar, caso ele chegue aqui e comece a dar algum efeito, era você abrir uma operação talvez próxima que é o 50% e um stop relativamente curto também, 50% lá do 29. Por que disso aqui? Porque se chegar lá, compensa você estruturar uma operação maior. Né? Não é abrir várias posições. É sempre abrir uma operação mais estruturada para poder facilitar a sua gestão. Se ela chegasse ali a 29, valeria a pena sim, no day trade, tá? Lembrando. No day trade / swing trade, você posicionar mais, engatar mais grana ali, porque nessa primeira correção que ela fizer e buscar de volta o preço dos 50, que é onde ela está trabalhando agora, você conseguiria lucrar muito mais do que o prejuízo que você tomaria na primeira operação. Você teria um retorno aí... Você teria um retorno aqui, ó, de... Caso ele busque a primeira região quase duas vezes, né? Muito bom. 37%, e se ele conseguisse fazer uma movimentação maior, que é o que eu imagino que pode acontecer, ele pode buscar aqui cerca de 58%, dando um risco de 3 vezes seu stop. Bacana? Então você pode entrar aqui pouco alavancado, não precisa ser um negócio muito absurdo, e já ter um puta resultado em cima da operação aqui de futuros. Bacana? Caso ele faça a movimentação geral, aí você pode estruturar, né? Se ela fizer a movimentação, voltar para corrigir, você pode comprar mais um pouco e estender a sua operação caso ele consiga entrar um fluxo comprador até o 69, que aí você teria um retorno muito maior. Bacana? Então aqui temos a ENA. A SUI tem aqui uma leitura um pouquinho mais complicada de ser feita, porque ela trabalhou aqui justamente num padrão de continuidade. Então, ela fez aquela movimentação, foi trabalhar na máxima, e a partir da máxima ela praticamente voltou ao preço que não foi de abertura, mas como se fosse, é o preço válido aqui. Aqui começou a ter injeção de grana no projeto, foi exatamente nessa faixa de preço. Então, o que ficou interessante aqui? Porque quando ele fez o teste de novo da máxima, ele não fez aquela movimentação que a gente esperava de fazer uma correção grande, próxima a 50% no projeto geral, né? Para conseguir fazer isso e depois engatar uma alta de forma mais agressiva. Aqui ele já começou a sentir efeito, já começou a ter impacto e você começa a perceber um aumento do volume negociado de forma mais agressiva. Então, o que a gente pode pensar aqui para trabalhar dentro dela? Primeira coisa, a gente vai marcar o principal, por isso que eu já comecei aqui no diário. Essa é a nossa região de correção. Caso aconteça alguma coisa muito forte, ela pode voltar a trabalhar no I30. Tá? Não é um negócio tão absurdo. Principalmente levando em conta as correções que ela fez aqui no passado. São movimentos fortes. Então ela pode voltar a trabalhar aqui. Muita gente vai querer comprar 1,59 e aí a gente pode ter liquidação e essa liquidação acelerar o preço entre o 130 a 1,30 a 1,20, tá? Porém, essa aqui eu estou falando na região geral, pensando no ativo geral. Pensando para um swing, né? Pensando para um swing aqui, eu já não tenho esse viés que ele pode buscar ali. Pode, tá aqui. Mas eu acredito que ele pode fazer uma movimentação curta e daqui, quem sabe, engatar uma nova alta antes de corrigir o movimento. Se ele engatar uma nova alta, igual esse movimento que ele está fazendo aqui, eu acredito numa movimentação típica. Cadê? Pô, verdade, né? Esqueci que esse trem sempre troca. Aqui. Eu acredito numa correção e uma movimentação parecida com essa daqui. Então, se ela já acabou de fazer, tá vendo? Ela já repetiu essa movimentação, já aconteceu. Se fizer um teste, eu acredito numa correção que possa vir daqui e buscar ali por volta do 258. Então, vamos acrescentar um pouco, 264. Aqui vai ser meu alvo geral, tá? Então, Bruno, onde é que você pensaria, o que você faria em situações como essa? Simples, eu esperaria uma correção por volta do 1,89 e 1,99. Esse seria o nosso ponto de importância. Se ele perder isso aqui, ele pode sim buscar 1,30. Então, por isso que vai ser o ponto de importância. E se bater compra a partir daqui, eu acredito que ela pode buscar o 2,66.
Para o day trade, né? Caso ela venha aqui e comece a dar indício. Compra 50% da coisa toda. Stop próximo à região de importância aqui, para dar essa margem para ele movimentar. E take próximo ali ao 266, tá? Então a gente teria um retorno aí de 2,5, basicamente. Em porcentagem, 36%. Então, essa aqui seria a minha leitura aqui para SUI. Ponto importante, tá? Eu vou tentar mandar análise de algumas moedas, pensando na liquidez, mandar liquidez em operações em day trade dentro do grupo. Então, fica atento no grupo lá quando estiver enviando. E por último, e detalhe, tá? Na hora que estiver acontecendo a movimentação brusca, não vem contra. Deixa movimentar. Depois que movimentar, você começa a tomar direção. Quem fica tentando adivinhar topo e fundo de ativo, na maioria das vezes só vai perder dinheiro, tá? Então, fica atento nessa faixa de preço aí do 198. É tudo que você precisa. 198 a 188. É isso aí que importa. O resto, depois a gente pensa nisso. Agora falando da SPEC, né, que foi a que acho que mais pediram no fim das contas. A SPEC ela está trabalhando numa região muito importante. Vamos fazer, só para vocês terem a ideia. Se a gente fazer uma ancoragem da movimentação geral, né, desde o ponto principal, onde começou a queda, ela começou agora, depois de um teste importante, fazer a nova movimentação. Então a gente tem alguns pontos aqui. Um deles é que ele não fez o teste geral, ele acabou de fazer o primeiro teste da região que pode ser venda, que pode ter interesse. Vamos cortar isso aqui em 50%. O preço da SPEC que eu tenho como alvo, pelo menos um primeiro alvo antes de talvez a movimentação maior, seria por volta do 13, tá? 13,66. Esse seria o preço que eu poderia precificar ela bacana aqui. Mas caso aconteça uma desvalorização do nada por algum motivo, o preço que eu ficaria aqui de olho seria ali por volta do 6,47, tá? Não estou falando que ela pode ir lá. Eu acho muito difícil, sendo bem sincero. Eu estou falando que é provável, né? Pode acontecer isso. Ali, se for, faz sentido. Estou falando que vai acontecer ou coisa do tipo. Embolei para falar, mas você entendeu. Então, o alvo principal para ela aqui, para mim, é o 13,78, 13,68, ali por volta daquela região. Então, vamos filtrar aqui, de novo no 4 horas, e vamos entender o que rolou aqui. Ela fez um teste do preço principal, né? Aqui a gente vê uma liquidação importante, vários testes e foi embora. E agora ela não conseguiu ultrapassar essa última movimentação, muito pelo contrário. Ela entrou na movimentação geral e travou o preço por volta aqui. E eu falei isso na live, para quem estava na live do Bruno no dia das eleições, eu comentei que poderia acontecer uma correção importante. A eleição foi dia 5 de novembro, ela fez a movimentação, depois ela deu uma corrigida forte, depois ela fez outra movimentação em alta. O que eu acredito, né? Se entrar uma liquidez importante, bastante pessoas aqui com interesse, eu acredito que pode replicar essa movimentação do passado aqui. E se isso acontecer, a gente pode ter um novo repique vindo daqui até próximo ao alvo principal que a gente tem lá. Então eu acredito sim que ela pode fazer essa movimentação importante, ela pode fazer essa movimentação rápida que está rolando aqui. Só que onde é que está o problema? A gente tem literalmente um desinteresse de forma absurda de continuarem comprando e pagando acima do preço de 9,90, 9,90 a 11. Você percebe que a liquidez que foi injetada nessa região é muito, muito, muito pouca. Muito pouca é uma frase estranha, né? Mas você entendeu. Então, onde que teve interesse de comprar? No preço ali por volta dos 9,25. Esse é o preço de compra, esse é o preço que as pessoas têm interesse. Desde o momento onde é que boa parte das pessoas foram liquidadas, ali se tornou um preço interessante. Então, se você pega isso daqui e arrasta, olha só como é que o teste aqui foi importante e logo após o teste entrou um fluxo comprador, né? Então, o que é que eu acredito que ela pode fazer, pensando aqui mais em day trade, tá, pessoal? Pensando em day trade, eu acredito sim que ela pode buscar por volta dos 9,35, tá? Deixa eu botar para cá. Por volta ali dos 9,35. Vou marcar essa faixa aqui, ó. Aqui. 9,35. Esse aqui vai ser um preço de importância. Se ele perder isso aqui, ele despenca para os 7,43. É um ponto importante. Eu acredito que ele pode fazer um teste ou 9,35 ou 9,66, mas aí, como já fez um teste, eu fico um pouco em pé atrás, tá? Ela pode fazer essa movimentação e sentir o impacto por volta do 11,59. E aí ela pode fazer a movimentação que a gente estava falando aqui, de buscar lá próximo à região dos 13,66, 13,67, tá? Então, eu acho que ela pode fazer, o espaço de variação que ela tende a fazer vai ser esse espaço aqui que a gente está fazendo a leitura aqui agora, tá? Então, é isso aqui que eu espero dela.
Bruno, e se bater venda? Bater venda para mim, a compra vai ser só próximo aos 6,50. É o único lugar que eu realmente acredito que volta a ter interesse das pessoas. Como eu falei, a leitura de liquidez, como é um negócio um pouco mais complicado, eu vou deixar para mandar dentro do grupo para poder facilitar a compreensão, porque ali isso muda, a liquidez vai mudando de acordo com o que vai acontecendo. Aqui nesse vídeo, eu estou falando sobre o preço passado, o que aconteceu e o que dá para projetar com base nisso. A liquidez, a gente está observando o que está acontecendo em tempo real. E com base nisso, a gente consegue ter uma certa previsibilidade de onde o preço pode ir. Então, não adianta eu fazer uma leitura da liquidez agora e daqui a pouco mudar tudo e você não conseguir acompanhar e depois falar que eu estou errado, hein? Bacana? Então é isso. Espero que você tenha dado para entender. E eu preciso que vocês comentem aqui embaixo se ficou muito técnico. Né? Porque eu sou um cara muito técnico. Eu tentei deixar um pouco mais simples aqui a linguagem, mas querendo ou não, eu não sou um cara iniciante há muitos anos, então não sei mais como é que eu vou conversar com o iniciante tão fácil assim. Então comenta aqui embaixo se você achou que ficou muito técnico ou se tá tranquilo, se tá bacana assim, para eu poder trazer mais vídeos de forma que vocês entendam na hora que eu estiver passando aqui algum possível ponto de operação, alguma coisa do tipo. Bacana? Então comenta aí o que você achou. Tamo junto, beijo na boca.